O Ciência e Fé começa agora, nessa semana maravilhosa com você. Um programa super bacana, super legal, e nós vamos continuar o nosso papo com uma pessoa que eu tenho certeza que você gostou na semana passada. E agora a gente vai continuar, tá bom? Está começando o Ciência e Fé. O Ciência e Fé volta mais uma vez aqui com o professor Wagner. Mas, ô pastor e professor Wagner, a gente estava falando sobre os fundamentos do cristianismo. No século XVIII, a igreja primitiva, ela vai ali para o século III e IV, aí ela já começa, mesmo formando o cânon, mesmo formando estando dentro do fundamento apostólico, do credo apostólico, ali já nascem, até o ano 1000 depois de Cristo, já nasce algumas heresias muito que são combatidas lá na Reforma, né? A igreja começa a adotar algumas tradições, né? E com isso, coisas novas começam a aparecer que não necessariamente tinham, né, uma base bíblica. E a gente poderia falar também de usos e costumes, né? Mas na época, aquilo que foi sendo adotado acabou sendo adotado de maneira formal. E aí virou tradição. E virando tradição, a igreja passou a ensinar aquilo e a ensinar assim com uma ênfase muito forte. Tão forte que o ensino básico mesmo, que é a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a salvação, a eternidade, já não tinham tanta ênfase como os costumes que estavam sendo ensinados naquela época. Isso nós incluímos aí a questão da idolatria, né? Que ela começa ali... Culto aos santos. Ela começa ali, por exemplo, no século VIII, a gente já vê sintomas de mariolatria, né? Na verdade, ela já existia, mas ali ela foi formalizada, né? Foi reconhecida pela igreja e a igreja foi estabelecendo os seus dogmas, foi definindo, né? Então, na verdade, essa prática ela acaba sendo institucionalizada. E a partir daí, em que ela é institucionalizada, passa a ser cobrada. Então, os fiéis passam a seguir, né, aquelas práticas que a igreja adotou. No caso, os santos começam a ser reconhecidos, começam a ser canonizados, né? É claro que regras são estabelecidas para isso, só que essas regras elas não têm um fundamento bíblico. É importante você frisar que isso veio muitos séculos depois de Cristo, né? Muitos séculos. Já, vários a igreja séculos ela mais tarde. se manteve com um corpo doutrinário razoavelmente dentro do cânon e dentro do credo, do fundamento dos apóstolos, há mais de 5, 6 séculos, né? Depois é que ela vai deixando... Na verdade, pastor Silvério, é a partir de Constantino, né? No início do século IV, que a coisa começa a ampliar demais. Os primeiros séculos foram mais centrados, a mensagem Mas até era então mais centrada. não era assim tão forte as cisões heréticas, né? Elas vão sendo aos poucos elas vão se fortalecidas. fortalecendo. Elas vão se fortalecendo no século seguinte. Aí vem o século IV, o século V, o VI, aí... No século VII e VIII elas já se consolidam. Vão se consolidando, determinados segmentos, determinadas tradições vão se consolidando. Vamos citar o exemplo, nós aqui não estamos falando de igrejas, tá, gente? Nem de protestante, nem de católico, nós estamos falando de cristianismo. Isso. Né? Essa entra dentro da igreja, por exemplo, a adoração a Maria e a adoração aos santos, isso já está praticamente consolidado nos anos 900, nos anos 1000 depois de Cristo. Já está praticamente... Na verdade, quando se fala, né, de adoração, normalmente os católicos, especialmente, eles não reconhecem exatamente dessa forma. Mas a forma como se pratica, ou como é ensinado, aquela devoção, isso acaba tendo o mesmo sentido.
porque o que a Bíblia nos ensina de fato é não termos outros deuses, não termos imagens de escultura, termos a um só Deus e Pai, somente a Ele, adoração somente a Ele, serviço é a Ele, o Evangelho é dEle. Então nós não podemos compactuar aí com essa fragmentação. E de repente, olha, a intercessão junto ao Pai. Quem é que vai interceder junto ao Pai? A palavra, né, a Bíblia nos ensina claramente, quem faz isso é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? O próprio Jesus, que é o nosso advogado junto ao Pai. E só para por aí. Então, quando quer dizer, se mexeu coloca... na Trindade, quer dizer, mexeu na no Trindade, fundamento exatamente. apostólico. Exatamente essa é a questão, onde as heresias começam a aparecer e elas vão sendo fortalecidas. Quando você pega um ensino que é fundamental e insere nele alguma coisa a mais, fala algo mais que a Bíblia não fala. E isso não depende de igreja ou de religião tal. Absolutamente. A verdade porque o nosso é a palavra, papel, né? nós não nos levantamos, não nos colocamos aqui, nem no seminário, nem aqui neste programa, para dizer que os católicos estão errados, ou aquele outro movimento está errado, ou até mesmo que o batista está errado. A questão não é denominacional. Nós estamos está dentro da palavra ou não estamos está? levantando aspectos doutrinários, aspectos teológicos, né? Aquilo que está revelado na palavra de Deus. E tudo aquilo que for acrescentado à palavra de Deus, realmente nós não podemos reconhecer como sendo É importante que os nossos telespectadores entendam isso, que não é uma defesa aqui nenhuma de nenhuma igreja, nem mesmo da nossa. Nem nossa. Um aspecto importante que a gente pode analisar, que a gente vê nas Escrituras, é que Deus sempre puniu aquilo que veio como adulteração ao plano dele. Exemplo, Adão e Eva foram punidos, porque Deus tinha um plano, e esse plano foi adulterado com a introdução do pecado, quando Adão e Eva pecam e são afastados por Deus do Éden, né? Depois nós vamos ver isso novamente acontecer, né? Outros momentos. Dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Porque tinha-se, toda a população, a humanidade tinha se desviado do propósito de Deus. Então, Deus, o que a gente vê com isso? Deus punindo a humanidade por causa de ter adulterado o plano dele. Felizmente, Deus encontra Noé e, através de Noé, ele começa tudo outra vez, começa a humanidade de novo. Mas outros erros aconteceriam, né? Com a própria nação de Israel. Deus tinha um plano e queria estabelecer uma nação teocrática, uma nação que realmente amasse a Deus e que servisse a Deus de todo o coração, que expulsasse os inimigos. No entanto, a própria Israel acaba abrindo concessões, olha o perigo, abrindo concessões para os inimigos, abrindo concessões para a idolatria, e Deus vem e pune tudo isso aí, pune a nação inteira, e a nação acaba sendo escravizada na Babilônia. Enfim, nós vamos encontrar aí exemplos bíblicos em que Deus pune quando aquilo que ele tinha como plano é mexido. E isso é o que está acontecendo. Aconteceu na história bíblica, aconteceu na história da igreja e tem acontecido nos dias atuais. Se nós pegamos o Evangelho puro, olha, zelamos por ele, procuramos ser seguidores fiéis do Evangelho, isso é ótimo. Mas quando vemos o ensino deturpado, quando vemos as heresias, quando vemos denominações que vão surgindo, baseadas, né, em acréscimos doutrinários, isso é alterar o plano de Deus. Então haverá punição. Temos que ter consciência disso. E aqueles que não crerem no Evangelho, ou aqueles que desprezam a verdade do Evangelho, receberão também a punição que virá através da condenação ao inferno. Na verdade, Deus é bom e sempre será bom, né? Como a gente canta aqui, mas Ele é justo também. Ele é justo. Como Ele julgará se Ele não pode julgar entre mal e bem? Nós não temos condições de julgarmos, né, entre mal e bem, porque nós temos o próprio mal e o bem dentro de nós. Mas ele está completamente, né, fora desse conceito de bem e de mal. Ele é a bondade em si, que inclui dentro dela a justiça. Né, capaz de julgar com perfeição. Os nossos juízes lá, né, que estão fazendo muitas coisas boas aí na Lava Jato e tudo mais, graças a Deus,
eles têm a sua capacidade de terem equidade até um certo ponto, porque a verdadeira equidade só vem de Deus, só Ele que tem capacidade de julgamento, né? O nosso Deus. Porque é em cima do amor, o julgamento de Deus não é em cima do juízo, né? O juízo vem em consequência do afastamento, da desobediência, mas é em cima do amor. Okay. Mas a gente vai terminar aí nesse bloco e a gente tem muita coisa para falar ainda, mas é muita coisa. Vamos ver se a gente fala algumas coisinhas mais ainda mais no próximo específicas, bloco. né, no próximo bloco. Fica conosco aí, TV Jet volta agora mesmo com você no programa Ciência e Fé. Vamos lá!